E agora, estão me ouvindo? Alguém fala alguma coisa aí só para eu testar, aumentar o meu som aqui? Bom dia. Ok. Então vamos lá. Vocês viram que eu coloquei as notas parciais das atividades ontem no portal. Vocês observaram que a atividade 1 que vocês me reenviaram, a nota é a anterior, ou seja, né, eu ainda não acabei de corrigir, por isso que não está alterada lá no sistema, tá? Então, a atividade 1, aquela que vocês me reenviaram, eu acredito que até, né, segunda ou terça-feira a nota já vai estar lá, tá bom? Vocês viram também que existem duas notas sem ser colocadas, né? Que a atividade 8 ainda vocês não me entregaram, e a prova que nós vamos fazer. A prova, o conteúdo da prova é a atividade 7 e 8, ou seja, a volumetria de oxidação e a volumetria de complexação, tá? Vocês também perceberam que a nota da prova do sistema está diferente da maioria de vocês da prova que eu enviei, porque alguém me perguntou sobre uma questão lá sobre o teor de fósforo, e eu tinha colocado uma planilha, como eu fiz uma planilha para calcular os resultados, a hora que eu fui copiar a planilha, um resultado saiu errado, então eu recorrigi todas as provas em relação a essa questão, e aí vocês têm muitos, né, de vocês têm uma quantidade a mais dos pontos em relação ao que você recebeu. Você percebeu também que quando a nota não apareceu, você está me mandando e-mail e eu estou respondendo os e-mails, né, de acordo com o que é possível. Então, eu vou responder todos os e-mails, se tiver faltando alguma nota, ou se tiver algo errado, você pode ter certeza que eu vou responder. Estou respondendo de acordo com o que eu recebo. Ok? Vamos lá. Alguém pergunta se é para corrigir a atividade 6 e entregar? Então, deixa eu olhar lá qual que é a atividade 6. É aquelas que tinham semi-reações. E aí você tinha que fazer, montar a equação, balancear e colocar a equação global. Sim. Nós podemos, sim, fazer a recorreção da 6. Só que o seguinte, muita atenção. Eu vou enviar até sexta-feira a prova e você vai ter até segunda-feira para me entregar. Então, vai ser sábado, domingo e segunda para fazer a prova, porque eu preciso corrigir de todo mundo para a semana que vem já nós fecharmos o semestre. Tá? Em relação a como vai ter, então, a atividade 8, vocês vão entregar amanhã, né, dia 8, se eu não me engano, você vai ter a prova, então, bastante cuidado para ter tempo, né, para fazer de acordo com deixa eu anotar aqui, eu vou abrir o sistema, só um minutinho. Então, eu vou abrir o sistema para atividade 6. Eu vou abrir
o sistema para a atividade 7, que vocês perceberam aí que as notas não foram muito de acordo, tá? E a prova vai ser entre sábado e segunda, ou seja, eu vou abrir sábado e vou deixar até segunda. Todas as atividades devem ser enviadas para o meu e-mail, junto com a prova, até segunda-feira. Então, preste atenção, você não vai colocar no portal. Por exemplo, você quer corrigir a atividade 6, você vai mandar a sua atividade 6 corrigida por mim, preste atenção, senão eu não vou corrigir, tá bom? Então, você vai enviar a sua atividade que eu corrigi, a atividade que você recorrigiu e a sua prova, tá bom? Não é para enviar só a que você corrigiu, não, tá? Você vai colocar a que eu corrigi, a que você corrigiu e a prova, tá? Se você quiser mandar a 6, a 7, perfeitamente. Você vai enviar, então, a 7 que eu corrigi, só que tem um detalhe. A 7, eu não vou olhar só a resposta, não. Eu quero toda a sua correção, tá? Toda a resolução. Então, eu não quero mais só a resposta, não. Ok? Então, atividade 6 é só, você já sabia que tinha que resolver mesmo, né? Fazer o balanceamento. A atividade 7 não é mais só a resposta, né? É toda a resolução, ok? Toda a resolução. A prova, lógico, né? Que vai ter uma parte vai ser só a resposta, uma parte vai ser resolução, como a anterior, tá bom? E tudo isso até segunda-feira, às 24 horas, por e-mail. Outra coisa muito importante, gente, presta atenção. Alguns pesquisadores, educadores, falam que vocês são a geração da tecnologia. Muito enganados os rapazes, né? O pessoal. Presta atenção. Algumas pessoas, gente, enviaram para mim por... Enviaram não, né? Tentaram enviar e não conseguiram pelo celular. Por quê? O que que acontece? Principalmente o iPhone. O iPhone chega a um certo tamanho de arquivo, ele não manda, não. Ele só fala que manda, mas não manda. Então, bastante atenção, tá? Eu não vou sumir com o seu e-mail, não, tá? Isso não existe para mim, não, por favor. Tá? Então, várias pessoas perguntavam, Luiz, mas minha nota está sem, eu estou sem nota, você não corrigiu minha prova? Não, eu só não corrigi porque eu não recebi. Por que eu não recebi? Porque você mandou via iPhone e ela não veio. Tá? Então, muita atenção. Nós estamos na última semana. Tá? Eu só vou lançar todas as notas no sistema lá para sexta-feira, sábado ou domingo da outra semana. E aí você não vem na segunda-feira falar que você não recebeu sua prova, não, tá? Porque se eu não recebi, como é que eu vou corrigir? Tá bom? Então, cuidado com isso. Mande por e-mail, não manda por iPhone, não, tá? Manda por computador, manda por notebook, tá? Senão você pode sair prejudicado e ainda me culpar, né? Falar que eu não corrigi, eu que perdi seu e-mail, e na realidade não é isso, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. A atividade 8, o material está no portal e no YouTube, né? O engraçado é o seguinte, vocês não têm dúvidas, né? Eu mando material, eu coloco no YouTube e ninguém tem dúvida. A gente não pergunta de dúvidas, né? Sobre as coisas, não. Então, aí alguém fala assim, tem material de apoio? Ué, gente, o material de apoio está no portal, está no YouTube, tá? Tem a Jennifer para te ajudar. Só que vocês só perguntam qual é a resposta da atividade, né? Vocês não perguntam, gente, aquele 5 lá era para quê? Aquele 2 era para quê? Tal, né? A atividade 7 é exatamente isso. Se você pegar o material, está exatamente a mesma resolução da parte da questão 1. Né? Se você pegar lá a 4 e a 5, nós vimos lá no início como calcular a normalidade,
o que é o tal do X. Nós vimos como a atividade 6 foi para você fazer o balanceamento da semi-reação. E ainda eu falei, você vai fazer o balanceamento e vai colocar o valor de X para mim. Para que era esse X? Exatamente o que nós usamos na atividade 7. A atividade 7 era... Qual o valor do potencial gerado? Vocês estão vendo a tela do PowerPoint, né? Qual o valor Sim. do potencial gerado se 100 ml de ferro X mols por litro, que é a sua, né, concentração a partir da sua matrícula, for adicionado 45 ml de permanganato? Gente, está no material. Está no material como fazer isto. Vamos lá. Olha aqui. Volumetria de oxidação. Deixa eu ver aqui qual o número que é mesmo. Deixa eu ver se é a 3. Deixa eu abrir aqui. Não é a 3. Eu acho então que é a 4. Deixa eu ver se é a 4. Deixa eu ver aqui. Volumetria de oxidação. Deixa eu ver se é essa. Não é essa. É a outra. Espera aí que eu já vou abrir a janela para vocês aí. Não. Isso, aqui. Então, vamos voltar lá para aqui. Vamos parar a apresentação. E vamos mostrar aqui a... Estão vendo aí o material? Então? Sim. Olha aqui, gente. Primeira questão. Olha aqui, material de apoio colocado no sistema. Adição de 20 ml de permanganato. Adição de 80 ml de permanganato. Aí vira uma pessoa e fala assim, mas não foi, não tem o material. Ô, gente, que é isso, gente? Olha aqui. Olha o material. Aqui a resolução. A única diferença é que você ia aqui no início, em vez de ter a concentração 0,100, você ia ter seu X mols por litro. Em vez de 0,02, X dividido por 5. Então, aí é complicado, né? Nem ler o material vocês estão lendo. Né? Aí é complicado. Aí Professora, é complicado. Oi? a 1, eu pelo menos consegui fazer, mas eu fiquei com muita dúvida a partir do 2. O 2 e o 3, para mim, foram os mais complicados. E o 4 e o 5, eu pedi ajuda na monitoria, entendi o que ela tinha me falado, mas no final das contas a minha resposta estava errada. Aí eu não entendi nada. A 4 e 5. Então, vamos lá. Espera aí. Qual a concentração? Não é? Então, vamos ver o material da normalidade? O que o material da normalidade diz mesmo? Vocês lembram sobre o material da normalidade? Normalidade, o que é mesmo? Número de equivalente sobre volume? O que é o número de equivalente? Massa sobre equivalente, grama. E o que é o equivalente grama? Massa sobre X. Então... Isso foi o que eu fiz, mas deu errado, eu não entendi. Na resolução... Eu fiz assim também, no meu deu errado. Oi? Na atividade... Eu também tinha feito assim, mas deu errado. Eu também estou com muita dúvida nessa 7, professor. Na atividade 6, tinha que fazer o balanceamento. Então, o balanceamento do permanganato... Professora, eu não sei se você está apresentando ou escrevendo, mas ainda está na tela do PDF. Então você me fala. Ok, valeu. Eu já vou mudar aqui, peraí. Então, peraí. Então, vamos mudar aqui. Você sempre falando de vez em quando, que hoje eu estou numa tela só. E aí eu... Agora sim? Então, deixa eu... Opa. Deixa eu apagar tudo. Agora sim. Vamos falar tudo de novo, sem problema. Então, vamos lá. Olha aqui. Nós vimos que...
normalidade é número de equivalente por volume. Vimos que o número de equivalente, se for alguma coisa que eu não expliquei, vocês me falam, tá? Por favor. E o equivalente é massa sobre X. Na atividade 6, era para fazer o balanceamento. Então, por isso que eu dei a atividade 6 primeiro. Então, a atividade 6 era para fazer o balanceamento. Então, 2 aqui, 7 águas, 14 H+. E para fazer o balanceamento aqui eu tenho 6 positivos, aqui eu tenho 12 positivos, então precisava de 6 elétrons. Então, X vale 6. O dicromato de potássio, Cr2O7. Então, a massa molecular do dicromato, o X vale 6, eu tenho o equivalente. Eu tenho o equivalente do dicromato. Só que é o seguinte, né, gente? Olha bem. Eu não usei o dicromato, eu usei o tiosulfato. Então, peraí, qual que é o tiosulfato? O tiosulfato é essa daqui, ó. Então, eu tinha que fazer o balanceamento. 2 para balancear o enxofre. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 8 oxigênios. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 8. Então, para balancear os oxigênios, eu preciso de quanto? 5 H2O. 5 oxigênios, com mais 3, 8. 2 vezes 4, 8. Certo? Quantos hidrogênios? 10 hidrogênios. Então, mais 10 H+ aqui. Quanto que eu preciso, então? Vai dar 10 elétrons. Aqui eu tenho 2 cargas negativas. Aqui eu tenho 2 cargas negativas. Então, eu preciso de 10 elétrons. Olha o X aqui, ó. Então, eu tenho o X. X igual a 10. Eu tenho a massa molecular do tiosulfato de sódio. Então, Na2S2O3. Então, a massa molecular de acordo com a nossa tabelinha lá, né, do material do portal. Então, eu tenho a massa molecular do tiosulfato, eu tenho o X do tiosulfato, eu tenho o equivalente do tiosulfato. A massa é 2,37 vezes o X, aquele valor lá que você calculou lá. Ok. Aqui, eu tenho a normalidade? Não, eu quero a normalidade, né, do dicromato. O número de equivalente, eu acabei de achar aqui. Volume, qual é o volume? Eu não preciso de volume aqui, se eu sei o quê? Gastei 30 e 25 ml para fazer esse negócio, então eu também tenho volume. Pronto. Então, deixa eu mudar de folha aqui, para vocês entenderem melhor. Duplicar o slide, só para não perder aquela parte toda lá. Então, eu estou falando de normalidade, né, gente? Quando eu falo normalidade, o número de equivalente do dicromato é igual ao número de equivalente do tiosulfato. Número de equivalente, nesse caso, é concentração, volume, e desse caso aqui, como é que é a mesma formulinha? Número de equivalente é massa sobre equivalente grama. Então, massa sobre equivalente grama. Volume eu tenho, equivalente grama nós acabamos de calcular, a massa eu tenho, que é o quê? 2,37 vezes X. O que eu vou achar? Normalidade. Então, assim eu achei a normalidade. O fator de correção, o que é o fator de correção mesmo? É a concentração que você calculou no seu cálculo, não é isso? Quer dizer, desculpe. É a concentração que você está esperando, né? A concentração que você está esperando é X normal, e a concentração exata que você calculou.
ou seja, essa aqui, né? Essa normalidade aqui que você calculou. Então, você vai achar o fator de correção. Aí, ué, são tudo que nós já vimos. Nós já vimos o balanceamento, nós vimos que o valor de X, nós vimos que na normalidade é de 1 para 1. Então, vocês observem que não teve, vocês não perguntaram sobre, vocês queriam, era como, né, eu já falei desde o início do semestre, gente, quando você for fazer uma pergunta, você começa a resolver e faz alguma pergunta adequada. Você não pode fazer, não, mas eu achei 0,1, tá certo? Não, mas eu não entendi. Você, sabe, tem coisas assim que não pode. Principalmente, né, que esse tempo disponível que você tem para consultar seus colegas, seus amigos, a internet, etc, etc. Então, me pergunta sobre esse daqui, a parte que vocês entenderam aqui. Vou mudar de tela, tá? Pode escrever aí no... Isso. Oi? Eu ainda estou com dúvida em questão da massa. Dessa fórmula aí, a primeira massa é a massa da molécula, né? E a outra é a massa do X? Deixa eu mudar de cor aqui, ver se ó, essa massa aqui é o 2,37 vezes, né, vou colocar um vezes pequenininho aqui, vezes o valor do seu X que você calculou a partir da sua matrícula. Então, por exemplo, se a minha matrícula desse, se aquela continha minha desse, sei lá, 0,0500, então a massa ia ser essa. Então, a massa, aqui, ó, no ponto de equivalência, se 2,37x, ou seja, esse x que você usou aí nos seus cálculos todos, entendeu? Entendi. E na outra de baixo? Porque na outra de baixo você falou que era para a gente olhar na tabela lá do portal. Sim. Aí é o... É 2 vezes o sódio, 2 vezes o enxofre e 3 vezes o oxigênio, né? Essa massa molecular aqui, essa massa molecular é a massa molecular do tiosulfato de sódio, né? E o X é o valor aqui, né, dos elétrons, né, que você entendeu? Entendi, eu acho que eu troquei as ordens. Aqui ainda está, olhando aqui, peraí, 4... Aqui não são 10 elétrons, não, tá? São 8 elétrons, né? 10 não, 8, né? Aqui são 4 e 12, 12 elétrons para sobrar 2. Isso, é 8 elétrons. X vale 8, não 10. A primeira questão, então, é aquela da... A última questão é a mesma coisa. Mesma coisa. Aqui está... lá era normal, aqui é mol por litro. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer o balanceamento das duas equações para ver qual valor que estaria na frente de cromato e qual valor estaria na frente do tiosulfato, para na hora de montar aqui a continha, não é isso? A hora que montar a continha, você ia substituir, ia colocar o X aqui, né, esse valor, ia colocar esse valor aqui. E a mesma coisa, X vezes concentração, volume, essa bolinha aqui, massa sobre massa molecular. Tá vendo? Então, qual a diferença de mol por litro para normalidade? Exatamente isso. Um você usa naquele valor de X para calcular o equivalente, e a outra você tem que fazer a relação aqui quando monta a expressão.
Então, essa era a diferença. E isso foi falado, não foi, né? Entendeu? Eu falei para você, dei uma atividade para fazer o balanceamento, então já tinha que estar craque no balanceamento, falei de normalidade. Se os seus amigos estão querendo entrar aqui, como eu estava falando em outra coisa, né, fala para eles terem paciência, tá? Eles têm que pedir autorização aqui e quando eu estiver nessa tela, né, de vocês novamente, aí eu coloco, né? Questão 2. Tá. Então, o que acontece aqui na questão 2? O iodeto de potássio. O iodeto de potássio é o Ki. O iodeto de potássio é o Ki. Iodeto de potássio. O iodeto de potássio dá o K+, e o I-. Esse é o iodeto. Então, se você olhar lá na tabelinha de óxido de redução, você vai ver que o iodeto passa para iodo. Então, 2 aqui, mais 2 elétrons aqui. Ó, já está balanceada a nossa reação. Então, se eu tivesse falado iodo, o iodo, ele não é solúvel em água. Então, eu preciso dissolver numa solução de iodeto para formar o complexo. Então, quando eu falo em iodeto, eu estou falando disso daqui. Quando eu falo em iodo, o iodo, que não existe na forma sólida, dentro de uma solução. Então, eu preciso dissolver numa solução de iodeto para formar o complexo I3-. Então, eu coloquei aqui iodeto. Deixa eu voltar lá. Exemplo 3. Exemplo 3, você diz da... Reagente limitante? Eu não entendi a sua pergunta. Me fala de novo, reagente limitante? Como assim reagente limitante? Não, isso é uma titulação, né? Uma titulação é como nós fizemos lá. Você vai ter, antes do ponto de valência, você tem uma situação, no ponto de valência tem uma outra situação, e depois do ponto de valência tem uma outra situação. Reagente limitante é quando você tem na estequiometria. Nesse caso, é quantidade mol, milimol, né? Você coloca, sempre vai estar sobrando um antes do ponto de valência, não vai estar sobrando nenhum no ponto de valência, né? E depois do ponto de valência vai estar sobrando o outro. É isso que você falou? O que tem que tomar cuidado é que, por exemplo, né? Quando eu faço o balanceamento de cromato, que é... Como é que é? CR2, O7, 2-, tem mais 6 elétrons envolvidos, não é isso? E no caso do I-, dando I2, vai ter 2 elétrons envolvidos. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3, né? E aqui multiplicar por 1, né? Porque aqui 2 dá 3. Então, quer dizer, vai ser 1 CR2, O7, 2-, dividido aqui mais, né? O 3 e menos. Então, aqui é de 1 para 3. O que significa isso, né? O que significa isso, ser 1 para 3? Significa que se eu tenho, ó, 1 mol desse, reage para esse. Então, vou escrever aqui, ó, 1 mol para 3. Se você tem 10 desse, inicialmente tem 10 desse, por exemplo, não vai reagir 10 com 10.
que 10 desse reage com X desse. Então, aqui vai reagir 10 dividido por 3. Aqui vai reagir 10. Então, é aquela que eu falei lá do material do portal. É o material do portal que eu falei para vocês. Olha aqui. Cadê? Esse aqui não. Não, o anterior. Deixa eu ver se é isso. É exatamente aqui. Não sei se é isso que você está falando do limitante, né? Mas é exatamente essa continha aqui, olha. Aqui, ó. É de 1 para 5. É de 1 para 5. Então, se eu tenho 10 desse e 0,4 desse, o 0,4 aqui, ó, é de 1 desse para 5 desse. Então, se eu reagir 0,4 desse, quanto vai reagir desse? X vai valer menos 2. Então, é isso que você está falando, do limitante, tá vendo? A proporção. Se aqui for de 1 para 4, de 2 para 3, então aí você tem que fazer a relação. O primeiro, da serimetria, é de 1 para 1. É de 1 para 1. Então, de 1 para 1 você não precisa se preocupar, mas quando a relação não é de 1 para 1, aí você precisa se preocupar. Não. Vocês vão mandar para mim, olha aqui. Cada correção, você vai me mandar um que eu corrigi, o que eu corrigi te entreguei, e o que você corrigiu e vai me devolver. Então, são 2 arquivos. Por exemplo, atividade 6. No seu e-mail que você vai mandar. Você vai mandar a atividade 6 que eu corrigi e a atividade 6 que você corrigiu. Então, por exemplo, a atividade 6 tem 5 exercícios. Você errou o segundo. Então, você vai copiar o restante igualzinho está na atividade que eu corrigi e vai recorrigir a atividade que você errou. Não vá usar corretivo. Eu não vou corrigir. O mínimo que você tem que fazer é recopiar ou copiar. Tá? Então, se você usar corretivo para só mexer na questão, tá? Eu errei uma vírgula só, aí você passa o corretivo, eu não vou corrigir, tá? Eu só vou corrigir a que você refizer, tá? É o mínimo que você tem que fazer para aprender um pouquinho, tá? É o mínimo. Então, se usar o corretivo, eu nem corrijo. Luiz, posso perguntar só para conferir se é isso que eu entendi? Para poder enviar a correção, então, a gente envia o que a gente fez, que era o que você já tinha dado a nota, e aí depois a correção. E aí a gente faz a correção e também envia no mesmo arquivo, é isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, Tá vamos supor... Obrigada. Vamos supor, né? Tem 5 questões. Como você tinha acertado a 1, a 2, a 3 e a 4, só errou a 5, então o seu arquivo vai ser duas cópias, com exceção da quinta. Então, você pode copiar a 1 igualzinho e pode colocar um C, de estava certo. Você vai copiar a 2 certinho e mandar um C. A 3 certinho e um C. Pode escrever você mesmo, bem grandão um C. A 4, você vai copiar ela certinho, ok. A quinta, como não vai estar nada, eu já sei que é essa que eu vou corrigir. Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Tá? Professor. Oi. Eu não quero falar de correção, não. É sobre as minhas notas. A avaliação 6, atividade 6, você colocou que eu tirei 0, mas eu tirei 10. Não, então, isso é tranquilo. É só você me mandar um e-mail com a minha correção, isso eu corrijo na hora. Viu, gente? Qualquer, por exemplo, o caso dela, né, eu mandei uma nota para você e na outra, gente, infelizmente, né, essa correria, para ter passado, para ter apagado, isso é tranquilo, então não tem problema. É só me mandar, você manda um e-mail com a sua correção e fala assim, ô Luiz, olha a nota da atividade 7. Aí na hora eu tenho que mandar um arquivo, então. Sim, você tem que me mandar. Porque senão, gente, olha aqui, eu vou ter que procurar
E não é questão de procurar. Sabe o que é o problema? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver aqui se eu tenho um... Só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Só um minuto, gente. Deixa eu pegar se essa aqui é um bom exemplo. Não, essa aqui não é um bom exemplo. Só um minutinho que eu vou... É que, na última atividade, por exemplo, eu recebi nome de arquivo assim, atividade de observação assinada, atividade 7.1, atividade 7.2. Entendeu? Então, quando tem o nome da pessoa, fica fácil de eu achar. Aí fica fácil de eu achar a nota de vocês. Mas muita gente não colocou nome, não colocou curso, então eu gasto muito tempo procurando. Por isso que eu estou pedindo para vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, tal, você manda o arquivo junto. Aí eu já abro o seu e-mail e já respondo o seu próprio e-mail. Entendeu? A mesma coisa de prova. Né? Se depois você vai olhar, né, que a sua nota está diferente, mas mesmo assim, se você tiver uma dúvida, você manda para mim e faz, ô Luiz, olha a questão 2 para mim aí, por causa disso, disso, disso. Se você falar só para olhar a questão 2, eu vou olhar só e vou te falar, ó, olhei, viu? Mas você fala, ô Luiz, eu queria que você olhasse a questão 3 por causa disso, disso, disso. Aí eu já te respondo no mesmo e-mail, tá? E aquela coisa que eu falei, se você está sem nota, de duas uma. Se eu já te mandei a sua prova corrigida, você faz isso. Você manda a sua prova junto, e daí eu, olhando a sua prova, eu já coloco a nota tranquilamente. Se está sem nota, aconteceu isso com 2, 3 pessoas, que a prova ou a atividade não veio, né, porque enviou, achou que tinha enviado, na realidade não. Aí eu pedi para essas pessoas reenviarem, eu olhei a data do reenvio, não é para enviar a prova, era para reenviar aquele e-mail que se enviar. Aí eu olhei a data, estava certinho dentro do prazo, corrigi, devolvi para as pessoas corrigidas e com a nota. Atividade 8 para sábado? Olha, pode, não tem problema não. Deixa eu escrever aqui. Atividade 8 para sábado, sem problema. Luiz, então a atividade 8 e a segunda prova serão para sábado, e as atividades corrigidas 6, 7 e a prova 1 para a segunda? Não. A prova 1, não. A prova 1 não tem correção, não. Não tem? Prova é prova, né? Atividade que tem correção, né? Prova é prova. Então é correção da atividade 6 e 7 para a segunda, 23 e 59, e para... Peraí. Ó, correção da atividade 6, 7, a atividade e a prova para segunda-feira. Então, são 3 coisas para segunda-feira. Entendi. Correção da atividade 6, da atividade 7, toda resolvida. 2, né? Isso. E a prova para segunda-feira. E a atividade 8 para sábado. Tá bom. Então, obrigada. Ficar bem claro, hein, gente? Olha bem. Tá? Atividade 7 é toda resolução, tá? Lembrando, no caso, como é toda resolução, se você acertou algum item, você resolve e coloca um Czão lá que acertou, tá? Lembra, tudo que eu estou fazendo, gente, é para você aprender, né? É o mínimo que tem que fazer para passar na química analítica, tá bom? Então, é o mínimo, tá? Por isso, toda essa oportunidade. Não pode errar continha a mais, casa decimal, unidade, não pode, tá? Não pode. Se você acha que casa decimal não é importante, né? Então, em vez de 5,9, eu vou te dar, quer dizer, em vez de 5,4, eu vou te dar 5. Não, casa decimal é importante. Você tem que aprender, né? Como é percentual, como é concentração, como é volume, tá? Não pode errar mais. Sim, Laís,
Se você vai mandar uma correção para mim, você tem que resolver ela toda e colocar um Czinho no que você acertou, tá? Então, aí é só simplesmente copiar. Como você já tem ela pronta, é só copiar, tá? Então lembrando, hein? Cuidado ao mandar nos iPhone da vida, nos Android da vida, para que vinha certinho, tá? Manda por e-mail a dúvida e a atividade, tá? Ok? Se não aparecer alguma nota sua, você vai falar, Luiz, eu estou sem nota na atividade tal, tá? Eu vou procurar a sua atividade. Eu gostaria muito que você olhasse nas suas coisas, né? E já mandasse, porque é que eu falei para você. Tem gente, principalmente nas atividades iniciais, não tinha nome, era só atividade 1. Então, é um monte de atividade 1 para ser olhado. Então, se você puder mandar a atividade ou o nome da atividade, isso facilita demais para mim. Certo? Isso, você vai mandar, então, a atividade que eu corrigi e a atividade que você corrigiu, tá? Então, é tudo num e-mail só. Então, eu vou abrindo e-mail por e-mail, vou corrigindo tudo que estiver no e-mail, já arrumo essa nota no sistema, já, entendeu? Então, por isso que eu quero tudo por e-mail. Ah, não vou abrir no portal, não. Entendeu? Eu já vou abrindo e fazendo as correções. Então, perceba, né? Eu estou com 130 alunos, então, pode ser que tenha um aluno que já modificou a nota, a sua não modificou, mas no final das contas, tá? Todo mundo vai estar alterado. Tá bom? Posso tirar uma dúvida com você com relação à atividade 8? Eu só não entendi o volume. O volume precisa usar os 250 do balão volumétrico ou é a diferença de 250 para 150 das 6 alíquotas? Que é 6 vezes 25. Aí seria 250 menos 150. Esse é o valor da amostra. Ou é o do balão volumétrico inteiro, é 250 ml? Porque eu fiquei com dúvida na atividade 5, se eu não me engano, também sobre isso. Tá. Giovana, presta atenção do jeito que o modo que eu vou falar, tá? Eu espero que todo mundo entenda o que eu vou falar. Existem coisas na química analítica, tá? Que se você não souber, você não pode ser aprovado na química analítica. É lógico que isso pode ser problema do ensino médio, pode ser problema de várias coisas. Tá? Mas eu gostaria muito, tá? Não é questão de responder, tá? Porque eu acho que, né, não sei, acho que a maioria de vocês não precisariam nem dessa atividade para passar, se vocês olharem lá. Não é questão disso. Eu espero que vocês me entendam muito bem como eu vou responder e por que eu não posso responder uma coisa dessa. Você não pode sair da química analítica sem ter dúvida nesse tipo de coisa. Tá? Não pode, não pode. Tá? Você pega uma solução, você tira uma alíquota para fazer uma análise, não é possível, não pode fazer esse tipo de pergunta, digamos assim. E, infelizmente, eu não posso te responder agora uma coisa dessa. Tá? Porque, senão, se vocês não conseguirem responder isso para mim, significa que vocês não estão aptos a passar a química analítica. Tá? Então, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês procurassem, caçassem para resolver uma situação dessa, porque é o básico da química analítica. Tá certo? Você me desculpe de não poder responder para você, mas se eu responder, significa que vocês não estão aptos a passar na química analítica, não. Então, eu prefiro que vocês errem, que vocês, sabe, você tenha a oportunidade de correr atrás das 6, das 7, da prova, tá? Tá certo? Você me desculpa, mas eu não vou responder esse tipo de coisa, não, tá? Não tem nada a ver com você, tá, Giovana? Presta bastante atenção, que eu sei que é dúvida de muita gente, sabe? Eu sei que é dúvida de muita gente, mas não pode, tá? Vocês têm que se dedicar mais. Pega seu
o caderno de química fundamental lá, sabe? Não pode, não pode, tá? A nota da correção da atividade vai ser provavelmente, tá, Thalita? Eu vou ir corrigindo, vou tentando colocar no sistema, tá? Mas eu ainda não, né? Essa última semana como é muita coisa para corrigir, tá? Então eu vou tentando, né? Eu vou ver se eu consigo, eu corrijo, aí a Lara, né, que também é aluna, né? Então ela também ela e a gente também estão complicados no semestre, mas eu vou tentando dentro do possível. Tá bom? Mais alguma dúvida aí? Que eu possa responder, lógico, né? Na quarta-feira que vem, eu vou estar também disponível nesse horário. Tá? Aí, se tiver alguma coisa, vamos ver o que eu consigo fazer e tal. Aí, tá? Se vocês quiserem entrar para tirar alguma dúvida. E aí, viu, Giovana? Aí eu vou responder com você na quarta-feira que vem, com todo o prazer, com toda a paciência, tá? Do mundo, para que, né, mesmo que, né, depois te entregue, tá bom? Então, pode ter certeza. Não, claro, eu vou pesquisar sim, inclusive eu vou abrir o material que eu tenho de química fundamental e vou ver essa parte sim, pode ter certeza. É porque, assim, eu falo como experiência própria minha, tá? Dando minha opinião. Eu não tive uma boa base de química fundamental no meu primeiro período, eu estou no meu segundo período. Então, assim, essas coisas que eu estou tendo aqui, né, porque podem não ter sido muito explicadas, assim, em química fundamental. Então, sabe, meio que a minha pergunta não tem muito, até que tem muito fundamento, sabe, porque eu realmente não tive uma boa base, entendeu? Eu acredito que todo mundo que estudou comigo, que está na minha turma, também tem essa dificuldade por conta de química fundamental. Então, Não, o que você falou não está errado, a gente realmente não tem uma boa base porque não foi explicado corretamente, digamos assim, entendeu? Tá, mas uma coisa eu garanto para vocês, né? Depois que vocês me entregarem, aí eu explico novamente, eu explico qualquer coisa que vocês perguntarem a semana que vem, tá? Eu explico para vocês, se tiver uma dúvida na química fundamental, na química analítica, eu explico qualquer coisa para vocês, tá bom? Isso aí, tá? Vocês podem perguntar tanto da química, qualquer outra coisa que eu não tenho problema. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui a Laís perguntou, o que é EAE também, ó? Ah, tá, por causa da química fundamental? Não, eu não sei, viu? Sinceramente, quando eu cheguei na universidade, como eu era o único professor de química, eu dava química fundamental. Depois começou a chegar o restante da galera, eu nunca mais dei fundamental, então, tá? Outra coisa também, por curiosidade, né, gente? Eu acho que eu falei isso para vocês semana passada, outro dia, para fazer a química experimental, vocês precisam ter feito a química teórica, né? Ter feito e passado, óbvio, né? O pessoal da bioquímica ter passado na química analítica 1 e o pessoal da farmácia ter sido aprovado na parte teórica. Semestre que vem vai ser, infelizmente, né? Vai ser ensino remoto também a prática, tá? Eu abri 100 vagas para cada curso, então não é para tentar minimizar os problemas que nós estamos enfrentando, tá bom? Então, faça favor, tentem caprichar ao máximo aí, que, né, vamos ver se a gente consegue passar com tranquilidade na química analítica, tá bom? Boa semana para vocês, bom estudo, até mais, gente. Até mais, Luiz, obrigada. Tchauzinho, Luiz. Muito Tchau, obrigada. gente. De nada.